Boa tarde a todos que nos acompanham. Daremos início ao nosso ciclo de entrevistas Conversa com o Pesquisador, no qual dialogaremos com pesquisadores e pesquisadoras do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus 1, Salvador, sobre suas atividades de pesquisa de ontem, de hoje e do futuro. A ideia primordial do nosso diálogo é refletir sobre a articulação e internacionalização das pesquisas, suas contribuições científicas e tecnológicas para o campo das ciências exatas. Essa é uma iniciativa do Núcleo de Comunicação, Desenvolvimento e Tecnologias, aqui do nosso D71, exatamente porque entendemos a importância da pesquisa científica, a importância enquanto função social que a pesquisa científica exerce, com o objetivo também de demonstrar como o conhecimento tem o poder transformador de vidas, o poder de transformar muitas vidas, promovendo o acesso ao saber, fornecendo subsídios à sociedade para que a própria sociedade seja capaz de evoluir através de conteúdos que sejam seguramente comprovados e ratificados. Dito isto, vamos ao nosso bate-papo com um dos maiores pesquisadores, autores, cientistas e professores do Brasil, o professor doutor Walter Ney Lopes dos Santos. Professor Walter é lotado no nosso departamento e concluiu o curso técnico em Química em 1990 pela Escola Técnica Federal da Bahia, atualmente a UIFBA. Em 99, graduou-se em licenciatura em Química pela Universidade Federal da Bahia. Posteriormente, em 2021, obteve o título de mestre em Ciências e, em 2004, concluiu o doutoramento em Ciências, área de concentração Química Analítica, também pela Universidade Federal da Bahia. É importante dizer que hoje é um orgulho dizer que você, professor, é um dos membros da Academia Baiana de Ciências, o que gera muito orgulho a toda a comunidade acadêmica do Departamento de Ciências Exatas e da Terra. Professor Walter, nós nos sentimos extremamente honrados com a sua presença. Estamos aqui agradecidos e honrados em tê-lo conosco, abrilhantando o departamento, abrilhantando esse início desse projeto, que é o ciclo de entrevistas chamado Conversa com o Pesquisador. Então vamos lá, vamos à nossa primeira pergunta do dia. Professor Walter, nos conte um pouco como foi o início da sua trajetória acadêmica e qual foi o momento que o senhor decidiu se dedicar à docência, o momento que o senhor decidiu pela carreira acadêmica, se dedicar à docência, à pesquisa. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, a oportunidade e esse momento único, do departamento está promovendo, dar voz aos cientistas, da casa. É importante conhecer. A gente tem uma multicampia, a UNEB ela tem essa característica única, de universidade, e é importante que não só eu, quanto outros cientistas, outros pesquisadores vinculados à universidade possam aqui externar, toda a sua trajetória, acadêmica e a contribuição que está dando para a universidade. Bom, quando eu quando eu decidi ser professor, bom, isso foi na adolescência, eu assisti um filme com Sidney Poitier, Ao Mestre com Carinho. Foi um filme que me emocionou bastante e como o filme tratava da relação de professor e aluno e a forma como ele transformou a vida daqueles alunos com a educação, aí eu decidi ser professor. Era isso que eu queria fazer também. Como o senhor avalia o cenário do início da sua carreira acadêmica? O cenário social, econômico, no Brasil, no mundo, o cenário, como era o contexto, daquela época do início da sua carreira acadêmica, e como o senhor avalia o cenário hoje?
Tá. Na época que eu concluí a graduação, eu ainda trabalhava no Polo Petroquímico Camaçari, né? Mas era um trabalho que não me satisfazia, não era a minha realização profissional, né? Embora eu tivesse toda assistência, bons salários, né? E até uma carreira, né, dentro da empresa, não era aquilo que eu queria para mim, né? Então eu sempre me remeto ao sonho que eu tive de ser professor e estar ajudando as pessoas como eu fui ajudado, né, durante a minha trajetória, né, com a educação mudou a minha vida. Posso te interromper, professor? Pode. Hoje é a sua realização profissional, ser professor? Muito. Muito. Sou muito grato, né, por todos os professores que me incentivaram, foram o meu espelho, né, de vida, e eu me sinto muito realizado. Então, quando eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado em Química na Universidade Federal da Bahia. E eu tive que tomar uma decisão muito importante, porque não era somente eu, né, que estava envolvido nessa situação de mudança, né? Então eu tinha que optar, sair do trabalho, né? Então eu decidi abrir mão de um salário bom, né, na época, para ficar com apenas uma bolsa de mestrado, que na época era R$700, tá? E além disso eu perdi a assistência médica, né? Minha mãe também perdeu a assistência médica, então era uma coisa muito séria, né, que eu tinha que ter que tomar. Mas no fim eu orei a Deus e pedi uma luz, né? E eu disse, não, eu tenho que pensar no futuro, tenho que pensar positivo, que vai dar certo. E aí, acho que foi essa uma das grandes decisões que eu tomei que impactaram, né? Foi o transformador, divisor de águas na minha vida como profissional. Que aí eu entrei no mestrado em Química, depois no doutorado em Química e segui com o pós-doutorado. Então tive dois anos de pós-doutoramento dentro da Universidade Federal da Bahia como pesquisador. E foi uma oportunidade ímpar também na época, né, e também para a minha carreira, porque no pós-doutoramento eu pude viajar e conhecer outras universidades, né, conhecer outras realidades em termos de pesquisa. Então eu estive em universidades do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, na USP, na Unicamp e fora do Brasil também, que eu fui para Palma de Maiorca, né, na Espanha. E então eu pude ver como a pesquisa nesses outros centros de pesquisas era conduzida, né, e como era tratada. E foi bastante bom, né, para a minha carreira, porque eu pude trazer novas experiências e me preparar também para ingresso na universidade. Acho que está até no caminho uma próxima pergunta, né, Ângela? Que é exatamente o impacto, né? Qual o impacto, professor, o senhor considera que as suas pesquisas alcançam, assim, tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Nos bastidores a gente estava até conversando, né, que o senhor vai participar aí em Portugal de um congresso. Então, qual é o impacto, assim? E aí a gente não está falando só do sentido da contribuição acadêmico-científica, mas no campo pessoal mesmo, na sua vida. Assim, os pilares de qualquer universidade é pesquisa, ensino e extensão, tá? Então são nesses pilares que o professor ele atua, né, o professor universitário. Então quando eu ingressei na universidade, eu busquei fomento de pesquisa, né, em agência de fomento de pesquisa, recurso para implantação de laboratório de pesquisa, né? Então, no início da minha carreira, eu iniciei não na UNEB, eu iniciei na UESC, né, em Santa Catarina, em Santa Cruz, em Ilhéus. E lá eu pude começar, então, assim, decididamente a minha carreira científica, né, porque eu ganhei projetos de pesquisa, né, e bolsa de produtividade em pesquisa. Então, quando eu vim para a UNEB, eu já vim com projeto de pesquisa aprovado e também com um pesquisador do CNPq com a bolsa de produtividade
que tinha sido aprovado quando eu mandei o projeto de pesquisa. Então, o impacto que isso causa, assim, na universidade, você está validando a pesquisa, né, trazendo novas linhas de pesquisas, atuando em programa de pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação em que eu atuo aqui na universidade, que é o programa de pós-graduação em Química Aplicada e de Ciências Farmacêuticas, né, o mais novo é o de Ciências Farmacêuticas, requer que o professor e o orientador não apenas atue na formação, mas também na produção científica. Então é importante que a gente tenha vinculado na linha de pesquisa, projeto de pesquisas e também produção. A produção principal é em termos de artigos científicos. Então, todos os meus orientandos, eles têm essa noção de que além de ele estar no curso de mestrado, ele está associado a um grupo de pesquisa que é atuante e que tem como orientador um profissional vinculado ao CNPq, que detém uma bolsa de produtividade que precisa produzir. Então, eles já têm ciência de que aí, na sua dissertação, no seu doutorado, ele vai ter que produzir artigo científico. E qual o impacto disso na vida do pesquisador e do próprio aluno, né, de mestrado e doutorado? Para mim, o impacto é a visibilidade que você ganha a nível nacional e a nível internacional, né? Porque quando você produz um artigo científico, você publica numa revista de cunho internacional, você está validando todo o seu trabalho de pesquisa, né? E com isso você ganha status, né, dentro do cenário de pesquisa. Você consegue atrair investimentos, né, com projetos de pesquisas que a agência de fomento oferece. Você é mais competitivo, né? E no caso do aluno que está fazendo mestrado e doutorado, além de ele validar o trabalho que ele está desenvolvendo com pesquisa, ele está também se tornando-se uma pessoa mais capaz, mais competitiva, né, dentro do cenário de fazer um concurso público, por exemplo. Tá? Então, artigos científicos também contam ponto na hora de um concurso público. E isso aí é importante. Perfeito. Vou só ajustar um pouco, porque está um pouco baixo o meu áudio. Melhorou? Eu acho que tá. Professor, antes da próxima pergunta, a gente gostaria de saber uma curiosidade sobre uma situação que aconteceu na sua vida. Nós ficamos sabendo. Do NCDT nada passa. Nós ficamos sabendo que há anos atrás, em um certo evento científico, o senhor chegou no café da manhã, o evento estava acontecendo em uma outra capital aqui do Nordeste, e o senhor viu uma fruta que não é comum aqui na Bahia. E aí o senhor viu essa fruta e disse: eu vou levar. Essa fruta não tem na Bahia e eu vou pesquisar sobre essa fruta. E aí o senhor pegou essa fruta, retornou para a Bahia e 15 dias depois publicou um artigo sobre essa fruta. Como foi essa história? Essa história está um pouquinho aumentada por conta da época. O gerente de pesquisa estava comigo e ficou impressionado com essa história, mas não foi bem assim não. Na verdade foi assim, estávamos no café da manhã e eu achei uma fruta, né, tinha a fruta, e eu achei estranha, que era a fruta que eu não conhecia, né? Era a fruta atemoia, né? Que na verdade tem na Bahia, né? A fruta, na verdade, é um pouco ela difícil de encontrar aqui, né? Eu nunca ouvi falar. Vende nas feiras e mercados. E é até cara essa fruta, por ser uma fruta exótica, né? Ela é um híbrido, né, de duas frutas. E aí fui pesquisar, sentei na mesa para tomar um café com coisa e fiquei pesquisando lá no celular artigos científicos relacionados a essa fruta, né? Primeiro fui conhecer a fruta, ver o nome científico e buscar dentro da minha linha de pesquisa, né, que é a química analítica, se existia métodos analíticos que avaliassem, né, a composição da fruta em termos minerais e tal.
E aí vi que não tinha nada, né? Assim, tinha muito pouca coisa e não era completo. E aí, quando eu retornei para Salvador, eu chamei a minha orientanda de doutorado e propus a ela, não, desculpe, na época era mestrado, propus a ela trabalhar com essa fruta e, por sinal, essa fruta me abriu até uma nova linha de pesquisa, né, que foi a composição em termos de compostos fenólicos utilizando a cromatografia, porque eu não trabalhava na época, então eles vão trabalhar com isso também. E aí, essa linha de pesquisa hoje é a principal que eu trabalho, né, já está consolidada, tem várias publicações e tem pessoas formadas também, mestrando, doutorando, né, que estão trabalhando. E foi essa a história, na verdade. Né? Por causa da temória. Foi por causa da temória. Aí a doutoranda, a mestranda se tornou doutoranda e hoje é professora de estudo do IF baiano, né? A doutora Celeste da Silva Saltier. A nossa próxima pergunta, né? Só a sua resposta sobre essa história, né? A gente, já podemos perceber o quanto o senhor tem uma visão, né? Tem um entendimento visionário assim do cenário, né? das pesquisas, né? Do que pode ser pesquisado, né? Que é interessante pesquisar. O senhor está sempre na vanguarda da pesquisa na área de química. Nós sabemos que o senhor está constantemente publicando artigos, sempre com assuntos não muito comuns na área da química, no caso da sua área de concentração da química analítica, né? Nós gostaríamos de saber um pouco sobre as pesquisas que o senhor está desenvolvendo no momento, as suas pesquisas que estão em andamento. Certo. Bom, como eu falei, a principal hoje linha de pesquisa, né, é um estudo relacionado à composição fenólica, né, de alimentos, utilizando o HPLC, né, que é a cromatografia líquida de alta performance ou alta eficiência, né, em português. Nós temos um projeto de pesquisa relacionado a um outro equipamento, um equipamento mais eficiente, da maior amplitude, né, às análises, a determinação desses compostos, que é o eletroforese capilar com detector de massa, tá? Então esse equipamento ele está já no departamento, já instalado no laboratório, mas por conta da pandemia, né, e por conta do tempo que ele ficou parado, na instalação teve um problema técnico, então estamos aguardando a manutenção desse equipamento, que eu espero que ainda seja esse ano, tá? Então, vinculado a esse eletroforese capilar, como ele abre uma nova linha de pesquisa, né, assim, para mim, eu submeti projeto de renovação de bolsa ao CNPq, e esse projeto envolve estudo metabolômico, né? Então seria um estudo metabolômico utilizando essa técnica que é o eletroforese capilar, né, com detector de massa, tá? Então eu espero implantar uma nova linha de pesquisa na universidade. Já existe grupo de metabolômica no Instituto Federal da Bahia, né? O professor Paulo e a professora Gisele Canudo, que são duas pessoas que eu conheço, que já me ofereceram parceria nesse trabalho. E eu espero que isso vingue, que seja uma coisa que venha contribuir bastante. Quando a gente implanta uma linha de pesquisa, assim, tem a possibilidade de esgotamento, né, em termos de publicação, em termos de foco naquilo ali. Então, por isso que é importante que o pesquisador ele busque, né, outras alternativas, crie novas linhas de pesquisa, saia daqui de Salvador, vá para outro centro de pesquisa, se for possível até para o exterior, né? Então, uma das o que eu estou planejando fazer, né, que é dia 19 de outubro, nós estaremos indo para Portugal, eu e mais 2 colegas, né, também professores da UFBA, e estaremos visitando a Universidade de Lisboa, né, e o Instituto Hidrográfico de Portugal, tá? Instituto da Marinha, Hidrográfico da Marinha,
Portugal. Para buscar, então, parcerias, né? E quem sabe até um novo pós-doc em uma outra linha de pesquisa que eu possa trazer para a universidade. Tá? Então é importante que se tenha o pesquisador ele tenha essa necessidade de correr atrás, né, de outras, o que está acontecendo de atual no mundo, né, para se fortalecer mais ainda. Professor, de que maneira a sua atuação ela pode influenciar, né, investigações científicas na área das ciências exatas e da Terra, assim, no Brasil e no mundo? O senhor já vem falando, né, sobre a sua atuação, inclusive o agora, né, esse agora é emergente, né? Então, qual a contribuição? Vamos fazer uma análise assim do cenário. Se a gente fizesse uma análise do cenário, das dificuldades, dos desafios, das possibilidades, né, do seu campo, da sua linha de pesquisa. Essa pesquisa ela está influenciando o Brasil, o mundo como é que o senhor enxerga isso? Bom, primeiro a gente tem que agradecer, né, por ter nascido nordestino, né? Sim. Então, no nordestino a gente tem essa garra, né, essa coisa de não baixar a cabeça, de correr atrás. É uma característica nossa, já é luta, né? A gente nasce numa região em que o Brasil, né, até relembrando aquela leitura da música do Olodum, né, para o Nordeste o país virou as costas, né? O Brasil virou as costas. Quando eu iniciei meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, poucos recursos eram destinados para o Nordeste, né? Nós tínhamos apenas um único equipamento analítico em que se trabalhava mestrando e doutorando, né? E ali se desenvolvia pesquisa. Então era muito escasso, né, o que nós tínhamos, né, de atual, né, para forçar uma publicação, porque publicar não é uma tarefa fácil, né? Não é simplesmente escrever algo, você tem que estar na linha de frente, né, do que range a pesquisa, né, do que é de vanguarda na pesquisa. Se você colocar um artigo científico com algo que não é atual, que não é de vanguarda, o artigo é recusado, né? A partir do doutorado, né, foi que as coisas foram mudando, né? Então houve aquela reserva, né, de 30%, né, do financiamento para a pesquisa, que era destinado à pesquisa, 30% era para o Norte e Nordeste. Então, com isso, houve um impacto, né, bem grande, né? Só para você ter uma ideia, né, bolsas de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, né, vieram em quantidade maior para as universidades, novos equipamentos analíticos. Então, hoje, o parque arsenal, o parque instrumental do Departamento de Analítica, né, da Universidade Federal, não perde em nada, né, para um grande centro de pesquisa, né? Então, esse já seria um primeiro impacto, né? Então, para se ter uma internacionalização daquele programa de pós-graduação, você tem que estar com um parque instrumental atual, né, de vanguarda, e que dê essa projeção, né, para os mestrandos, para o doutorando, de publicar em grandes revistas nacionais e internacionais. Tá? O impacto que acontece não só para a região, né, assim, da Bahia, alunos, né, poderiam estar se formando, poderiam estarem retornando para a universidade, né, quem se formou, porque antes você fazia doutorado e você ia aventurar concurso onde havia concurso. Então você poderia ser daqui de Salvador e ter que morar no sul do país, por exemplo, porque lá você passou no concurso, né? E competir com pessoas de lá. Então, se não houvesse, né, esse tipo de mudança, nós não teríamos hoje, por exemplo, em 3 universidades estaduais, 3 programas de pós-graduação. Então, a UNEB tem programa de pós-graduação em Química Aplicada,
A UESB tem programa de pós-graduação em Química, a UESC tem programa de pós-graduação em Química. Então, implantar programa de pós-graduação atrai mais professores, né? Porque professores, ele vem para fazer pesquisa também. Então, se a universidade não tem essa possibilidade, ele termina indo para uma outra instituição que assim o favoreça. Então, se atrai novos professores, você fomenta a pesquisa no Estado, você fomenta a pesquisa em termo nacional e você ganha visibilidade internacional, né, com a publicação. Perfeito, professor. Mais uma perguntinha, né? Quais as contribuições que o senhor vê e prevê, né, das agências de fomento à pesquisa científica, né? A gente sabe que a gente tem algumas agências, né, que estão ali na linha de frente no auxílio, tanto a mestrandos e a doutorandos, e aí eu faço um recorte para os desafios também, né? Até chegar ao fomento, ao auxílio. Então, como é que o senhor vê esse cenário, essa intervenção das agências de fomento? Tá bom, não tá? Quais são as críticas? Bom, já pegando nesse gancho que eu acabei de falar, né, dessa revolução que teve, sim. Nos governos passados, né, e atual, eu posso dizer, porque eu participei desse processo, a gente está tendo um retrocesso muito grande, né? Teve um retrocesso muito grande. Muitas agências de fomento, e a agência de fomento à pesquisa, ela é vital para a pesquisa no país, tá? Não há pesquisa sem investimento. Então, investir na pesquisa não é um gasto, é um investimento a pequeno, longo, médio e longo prazo. Tá? Então, você está fomentando a pesquisa na universidade, você está fomentando a pesquisa no estado da Bahia, você está fomentando a pesquisa no Brasil, né? Tornando o país tecnológico. Né? Então, com isso você tem... sai, né, de toda uma condição, né, de um país para outro, só por conta do avanço tecnológico. A educação, né, o investimento na educação, investimento na pesquisa, tudo isso é necessário. Naquela época que eu falei que a gente tinha poucos recursos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia foi fundamental. Né? Nós tínhamos na Bahia uma agência, né, da Bahia mesmo, que fomentava. A gente não dependeria tanto de agências fora do estado, né, como o FINEP, o CNPq, a CAPES. Então, ter uma agência é fundamental, né, para atender praticamente o estado da Bahia. Só que hoje, atualmente, nós não temos editais, os editais estão cada vez mais escassos, né? Houve um custo assim, muito grande no investimento de pesquisa no Brasil, né? Com redução de bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, e até mesmo assim, quem é bolsista de produtividade de pesquisa, né, do CNPq ou da CAPES, de ter assim, notícias de que só há recurso para pagamento até outubro, só há recurso até novembro deste ano, porque estava aguardando liberação de recursos para fomentar. Então, sem isso, não tem pesquisa, né, no país. E uma das consequências de não se ter pesquisa no país, a gente viu na pandemia, né, a espera do insumo, né, para a fabricação da vacina. Então, isso é uma das consequências. Né? E fora outras, né? Toda a parte social, a parte de saúde, a parte de controle de qualidade de alimentos, fármacos, etc., fica comprometida por conta de não ter avanço tecnológico, não ter pesquisa. Né? Exatamente, professor. Professor Walter, agora... Nós gostaríamos de saber algumas curiosidades sobre a pessoa Walter Ney Lopes dos Santos. Não é mais sobre a fruta. Não. Sobre a pessoa, sobre sua personalidade.
Nós vamos fazer, como diria Marília Gabriela, um bate-bola, jogo rápido. Ela usava muito essa frase. Tá. Para conhecer mais um pouco sobre suas preferências, gostos, hábitos, algumas curiosidades sobre sua personalidade mesmo. Então, podemos começar? Tá, mas eu sou meio lento para responder, viu? Mas tudo bem. Tá. Vai. A gente fala uma palavra e o senhor responde rápido. Pode pensar. Tá certo. Bate-bola, jogo Vou rápido. pedir ajuda ao universitário. Vamos lá. Cor, uma cor. Azul marinho, adoro. Ok. Um livro, professor. Um livro que me marcou, que foi um divisor de águas, que mudou a minha forma de pensar. Olha. O Alquimista, Paulo Coelho. Paulo Coelho, alquimista. Um filme. Eu já até falei, Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier, foi o filme que me emocionou e que me fez ter certeza do que eu queria ser, professor. Decide pela docência. Né? Decidi pela docência. Um número da sorte. O dia do meu nascimento, 26. 23? 26. 26? Pode jogar que é certeza. Eu vou anotar. Uma bebida. Eu gosto de vinho. Eu não gosto de vinho, você gosta de vinho? Uma comida, professor. Comida japonesa, adoro. Ok. Um hobby. Atualmente eu estou pedalando, né? Comprei uma bike, aconselho médico também para diminuir Que a ótimo. pressão, aí estou pedalando. Olha. Um fato marcante. Essa é difícil, porque eu tive vários fatos marcantes, né? Desde o nascimento dos filhotes de Sofia, né? Que é minha cadelinha, que eu participei e vi nascer, né? E eu tenho até hoje meu netinho lá, o Aslan, né? Que é filho dela, foi o primeiro que nasceu. E que a gente teve até que ajudar a cortar o cordão umbilical, que ela não estava acertando. Mas foi assim, emocionante e marcante para mim. Mas o dia que passei no concurso para a universidade, que aí eu disse, agora eu vou ser professor. Marcante mesmo. Antes disso, fala um pouco dos seus filhos, professor. Filhos e netos. E netos, pois é, são 3, né? São 3. Assim, o cão realmente, né, ele veio ao mundo para nos ensinar o que é amar, né? Então, é um amor incondicional. Eu amo meus filhos. Faço tudo por eles. Estou louco, apaixonado. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para eles. E como eles não latem, né, os siberianos, eles uivam, né? Então, é só o para cá, o para lá. Eu tentando entender o que eles estão querendo dizer, né? E é isso. Eu tive primeiro o Apolo, né, que foi... eu comprei ele, na verdade, com 2 meses, né? O Apolo, aí do Apolo a gente ia castrar, mas aí surgiu, assim, de última hora, né? Uma cadelinha, e ele então teve a primeira ninhada, e dessa ninhada a gente ficou com Sofia, né? Que é minha netinha. E aí Sofia também, né? Depois do terceiro cio, do segundo cio, a gente decidiu que era a hora dela ter os filhos dela, né? E aí ela teve 5 filhotinhos, desses 5 a gente ficou com um, foi o Aslan, que é uma pestinha, mas eu adoro. Continuando o bate-bola. Uma letra. Ok. Um lugar, professor. Paris. É um lugar maravilhoso. Uma saudade. Dos entes queridos que não estão mais nesse plano, né? Minha mãe, meus irmãos. É a saudade. Um perfume. Eu gosto do Malbec. Brasileiro, né? E Chuanchu, quando eu posso comprar.
As viagens, né, do tipo da vida. Um cantor ou cantora? Cantor, eu gosto muito de Andrea Bocelli. E nacional, Djavan. Cantora, Anitta e Beyoncé. Ok. Um ator e uma atriz. Lázaro Ramos, nosso Não, né? conterrâneo, né? Que eu adoro. E uma atriz que está em cartaz agora e que eu convido a todos para assistir o filme. É importante, é necessário assistir esse filme. Então, A Mulher Rei, né? Com Viola Davis. A atriz, ela é fenomenal, né? É um filme que retrata uma mulher negra, guerreira, né? Que monta, né? Então, um grupo, né, de mulheres também para o combate, né, ao tráfico né, a escravidão, né? Que foi algo que aconteceu, né? E que, graças a isso, até hoje nós temos ainda preconceitos, né? Discriminação. E é importante que a gente bater todos os dias, né? Com certeza. Um dia da semana? Eu gosto da segunda-feira, contrariando. Mas professor... É porque Como assim, eu pode? acho que já que vai começar, que comece logo. Sexta-feira eu comece com o pé direito, porque no domingo eu fico imaginando que as coisas que eu tenho que fazer, então eu tenho que resolver logo, tá bom? É melhor começar logo. Vai. Tá bom, né? A gente aceita. E venha logo segunda. Ok. Dia ou noite, professor? Eu sou mais do dia. De noite eu gosto de dormir mesmo. Ok. Praia ou campo? Eu era muito de praia, mas como agora estou morando perto da praia, acho que eu já enjoei um pouquinho. Eu estou precisando de um campo, né? Com essa coisa de morar em casa, lá tem uma área de coisas, estou me dedicando a plantas, né? Então é muito legal você ter plantas em casa, você troca uma energia, né? Muito boa. Verdade. Uma estação do ano. A primavera. Não gosto muito do calor, não gosto muito do frio. A primavera seria uma coisa mais amena e bonita, né? Estação das flores. Renascimento. Um sonho? Ver o país mudar. Mudar em termos de você ter melhores condições, né? Você ter oportunidades iguais para todos, né? Diminuir a desigualdade social, a discriminação, né, racial, discriminação, o preconceito, né, a homofobia. Então, tudo isso são coisas que ainda imperam no nosso país e que eu não sei como ainda, né, nós não mudamos isso, né? Nós estamos a todo momento sendo bombardeados por notícias desse tipo, né? A notícia de que houve ofensas raciais, ofensas homofóbicas, né? Pessoas que usaram, né, e usam, né, a máquina do Estado para se promover, né, as falcatruas, né, que acontecem, né? Então, isso para mim tudo é vergonhoso, né? Não é digno de um país como o Brasil, né? O Brasil é um país que nós temos riquezas, né? Nós temos uma diversidade muito grande, uma cultura excepcional. Então, não justifica. O Brasil não merece esse tipo de comportamento. A melhor viagem que você já fez? Foi a Paris. Paris é o seu lugar, né? Principalmente depois de ler um livro, né, O Código da Vinci, de Dan Brown, né? Então, quando eu li o livro,
no mesmo ano eu fui para Paris, né, participar de um congresso. E quando me deparei que eu estava naquele lugar, eu me senti privilegiado, né? Eu disse, agora eu posso morrer tranquilo, porque eu acho que hoje eu cheguei no topo do mundo, né? De uma cidade assim que emana, né, cultura, emana tradição, né? E o povo de lá é muito bom. Um animal. Eu falei, o cão ele veio para nos ensinar o que é amar, né? Então eu adoro cachorro. Qualquer raça, quando eu vejo um cachorro, nem sei se ele vai me morder, eu estou lá passando a mão na cabeça dele, né? Então é algo assim excepcional. Teve um dia que eu fui almoçar, né? Eu moro em Pitanga, lá em Lauro de Freitas, eu fui almoçar em Vilas. E daí, quando eu saí do almoço, tinha 3 cães que estavam assim na sombra, né? E eu saí e fui para casa, mas não saiu da minha cabeça que eles poderiam estar com fome. Eu cheguei em casa, peguei a ração dos cachorros, peguei um pote de água e levei para eles lá e fiquei olhando eles comendo e me agradecendo, né? Então, isso não tem preço. É um amor que é excepcional. Eu me lembro de uma situação envolvendo cachorro, já que a gente falou agora do animal. Nós tínhamos almoçado e nós estávamos passando por um local que tinha uma pessoa, uma mulher, batendo em um cachorrinho. A mãe, era uma cadelinha. Batendo, né, com uma espécie de cacetete, porque ela queria que a cadelinha saísse daquele local. E aí... Na verdade, ela estava querendo pegar o filho dela. Ela queria pegar o filho. E a pessoa achava, toda vez que a pessoa, essa senhora, né, queria ajudar também, né, pegando o filho, ela achava que a cachorra ia morder. Isso. Aí nós nos deparamos com essa cena, né? Aí eu disse, não, a senhora está com um porrete na mão, ela não, é claro que ela vai querer defender o filho, né? E aí eu me abaixei, peguei o filho, dei para ela, né, cheirar e fui com ela conduzindo até onde estavam os outros filhos. Ele foi com o filhotinho segurando e a cadelinha só cheirando o filho. Não mordeu, não agrediu, avançou, nem nele, nem em mim. A cadelinha só estava protegendo o filho. E ele levou até o local onde ela ficava, né? Junto com os outros filhotes. E ela não mordeu. E eu lembro que a pessoa, a senhora que estava querendo bater nos cachorros, cuidado, ela vai morder vocês. Ela vai avançar em vocês. O cachorro em nenhum momento avançou. E aí o professor Walter fez esse gesto. Ele pegou o filhotinho, levou até o local com a cadelinha cheirando o filhotinho e terminou. Ali não teve nenhuma agressão do cachorro e a tal senhora ficou de boca aberta, né? Porque ela estava já partindo para agressão. Ela estava até com boa intenção, mas ela estava com um porrete na mão, errada, né? Qualquer um ficaria assustado, né? Ok. Chegamos ao final. Que pena. Mas antes de finalizar, né? Opa, algum probleminha técnico, é isso? Pronto, já estamos voltando. Vamos lá. Ok. Então, de modo a encerrar, né? Acho que hoje muita coisa importante foi dita, né? A gente tem uma universidade que se estrutura, né, se edifica pelas bases da pesquisa, do ensino e da extensão. E aí a gente se pergunta, né, quais as melhores formas e maneiras, enquanto professor, enquanto pesquisador, de garantir esse ensino, contribuir a essa pesquisa e fazer valer essa extensão, né?
participe da gestão deste departamento e do Núcleo de Comunicação, Desenvolvimento e Tecnologias, fazer levar não apenas a informação do composto departamental, mas também fazer valer os nossos pesquisadores, as pessoas, os colaboradores que aqui estão, que fazem parte, né, da vida, do oxigênio deste departamento. E a gente queria começar, a gente começou a homenagem aos pesquisadores com você, professor, e não seria diferente começar, né, esse novo quadro que a gente está lançando, a conversa com o pesquisador, contigo também, né? Entendendo o seu papel, a ciência baiana, brasileira e internacional, entendendo o seu papel como docente do ensino superior, como fortificação de uma instituição de ensino superior pública, de qualidade, efetiva, com políticas de fato afirmativas e políticas de fomento também à pesquisa, ao desenvolvimento de competências em pesquisa científica. Então, em nome do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, nós agradecemos não apenas ao professor Walter Ney, ao pesquisador Walter Ney, mas à pessoa Walter Ney, as transformações de vida que você possibilitou pela sua prática pedagógica, pela sua prática de pesquisador, pela sua vida e pela sua carreira. Então, muito obrigado, professor. É um momento muito grato. A gente terá outros pesquisadores, mas de fato abrir contigo é fundamento sine qua non, né, para dizer que este departamento evolui, porque a gente tem pesquisadores como você no quadro docente, né? Você é uma referência e é uma referência para nós, né? É uma referência para muita gente que está ali do outro lado. Referência como pesquisador e como personalidade. Como personalidade e como pai. Pai de cão. Pai cão. E dogs. Bom, eu queria encerrar então também, né? Agradecendo mais uma vez todo esse carinho de vocês, essas palavras. Emociona, né? Porque passa um filme na nossa cabeça, né? Todas as dificuldades que a gente passou, né? E tudo que eu vivi, né? Eu tenho conversado muito, né, após a pandemia, o diálogo com os alunos se tornaram-se mais frequentes e mais nesse sentido de ajudar, né, eles percorrerem esse percurso que a gente já fez. Com a pandemia, né, a gente teve essa lição, né, assim, de que o convívio é necessário, né? A troca é necessária, a experiência é necessária, né? A distância só dificultou, né, esse processo. Então, os alunos, assim, o coração da universidade. Então, não há universidade sem aluno. Aí eu digo sempre isso para eles. Então, hoje a gente está de volta numa sala de aula, né, e ter o contato físico, né, com esses alunos, né, o diálogo, olhar nos olhos dele para ter a percepção, né, daquela aprendizagem, isso é gratificante para o professor. Eu me tornei professor por isso, né, para que esses alunos que aqui buscam, né, um curso de qualidade, né, uma carreira, né, se assim desejarem na pós-graduação, né, e retornar à universidade, então eu vou pegar na mão desse aluno e vou trilhar os caminhos, né, que eu trilhei, né, sabendo de todos os percalços que a gente passou. Então, diminuir as pedras que existem nesse caminho, nesse percurso. Então, em nome dos meus professores, que me tornaram a pessoa que eu sou, em nome dos meus familiares e em nome dos meus alunos, dos meus orientandos. Eu sou tudo em função deles. Obrigado. Deste modo, encerra-se uma conversa com o pesquisador com bastante emoção. Até mais, a gente retorna e fiquem ligados, fiquem por dentro dos nossos canais, das nossas redes, das nossas mídias. A gente volta semana que vem. Obrigado.
Você me emocionou, professor. Porque